professor Eric Silvério Coser, vai falar para a gente sobre o contrato nupcial, autonomia e liberdade, vantagens para a organização patrimonial do casal. Tema muito interessante. O professor Eric também é nosso professor da faculdade, egresso da faculdade, professor que eu tenho assim, uma admiração muito grande, respeito pelo profissional, filósofo, tem mestrado em Direito pela Universidade de Gama Filho, é professor aqui com experiência na área de Direito e Filosofia, e que faz profundas reflexões que valem a pena conferir. Érica, a palavra é toda sua, e aí eu vou acompanhando pelo chat também, e vocês, e no final a gente fecha fazendo uma reflexão. Pode começar. Beleza, Demi, como são as coisas, né? A gente vai encaixando, né? E não tinha nem combinado essa conversa aqui que a gente teve, né? De linguagem corporal. Aí o pessoal fica perguntando por que o Eric faria isso? Qual é o motivo? Porque muitas das vezes, quando a gente está ali, né, Elisa, advogando, né, a gente precisa negociar, principalmente quem é da área do direito privado, né? Como é o meu caso. Como eu presto assessoria jurídica para corretora de imóveis, que é a minha principal área de advocacia, que é o direito imobiliário, né? E às vezes a gente precisa negociar muito, negociar mesmo. A assessoria jurídica nessa área, ela não é só restrita ali ao contrato, né? Eu muitas vezes tenho que negociar, por exemplo, um casal chega, ou um jovem chega, ou uma pessoa solteira chega, ou viúva, chega para comprar um determinado imóvel e ela tem um relacionamento, né? E nesse relacionamento há uma união estável ou há uma intenção de casar com com outrem, né? Com uma pessoa determinada. E às vezes ela fica preocupada, né, com essa questão desse imóvel que ela vai comprar, né? Como se ele entra ou não entra na comunhão, como é que vai ser comprado e etc, etc. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que lidar com esse tipo de situação, né? E foi um dos motivos que eu fiz esse curso, né? Por que eu fiz o curso, me interesso por isso, né? Até curso de oratória, né? Eu faço, né? Embora não seja um excelente orador, mas é no sentido disso, de poder expressar melhor as ideias, entender o que o outro está querendo dizer, ver a linguagem, né, por trás dos gestos, ou até mesmo da própria fala, né? E às vezes utilizar os próprios argumentos da pessoa para justificar uma determinada conselho, uma determinada ação. Então, é muito comum esse tipo de situação aparecer para mim. E eu costumo dizer que o direito imobiliário está muito linkado ao direito das famílias, né? Principalmente quando a gente fala do regime de bens, né? Tanto na união estável como no casamento. Para simplificar, gente, eu vou falar de casamento só, tá? Mas muito do que eu estou falando aqui se encaixa na união estável também, tá? São raras as situações que não vão se encaixar na união estável, tá? Quando não se encaixar, eu vou falar. Só para simplificar a fala e ser mais direto, tá? Então, o que acontece? O exemplo típico para mim, que sempre chega, solteiro, um jovem ou uma jovem, a maioria das vezes é nessa situação, que tem aí um grau de formação elevado, né, grau superior elevado, né, não só a faculdade, às vezes pós-graduado, mestrado, com um poder aquisitivo alto, tá? Chega para comprar um imóvel porque pretende casar com a sua namorada ou com o seu namorado. Tá? Acontece muito isso. Tá, ok? E ele tem essa pessoa tem essa preocupação sobre esse patrimônio, vai entrar ou não na comunhão, e se eu vou estar pagando aqui 50% dele, o outro 50% vai ser financiado, isso entra, não entra na comunhão, como é que vai ficar isso aí? Tá? Então, aí que entra o jogo. E por que eu quero falar isso para vocês? Vou estar mostrando para vocês como pescar o peixe. Literalmente. Você aí, quando for advogado, você vai ter aí uma possibilidade, né? Aqui eu estou falando diretamente para os alunos. Você tem uma possibilidade de ter um serviço dentro do seu escritório, né, para oferecer, que é o que a gente chama hoje de planejamento econômico para a família. Tá? Existem vários instrumentos de planejamento econômico para a família, e um deles é o pacto antinupcial ou o contrato nupcial,
que é o quê? Um acordo que você vai fazer com o seu cônjuge, um contrato que você vai fazer entre as pessoas que vão casar, no caso aqui é o que vão casar, de como vai ser regido determinados aspectos do patrimônio da vida deles, entendeu? Então, é assim, é uma área que está crescendo bastante dentro do direito civil, principalmente quando envolve o direito das famílias, tá? Quando a gente fala de planejamento econômico. Se fala muito em planejamento sucessório também, que envolve isso também, né? Essa questão de como que a gente vai trabalhar o patrimônio daquela família para que lá na sucessão não haja ou diminua, podemos assim dizer, os litígios, né? Os conflitos de interesses que possam ocorrer, tá? Então, essa que é a ideia. E um desses instrumentos, não do planejamento sucessório, que a gente não pode fazer em vida, contrato sobre o direito sucessório de alguém em vida, tá? Isso é proibido pela lei, tá, ok? E também o objetivo aqui não é enganar ninguém, não é uma técnica não é um instrumento que a gente tem, não é uma técnica que a gente tem de fraude, não é. É totalmente lícito, é possível o contrato nupcial ou pacto antinupcial. Então, tenham em mente isso, né? É uma ferramenta que vocês vão ter para auxiliar os seus futuros clientes, né, ou até mesmo a sua própria vida pessoal, no intuito aí de facilitar ou de evitar litígios, ou até mesmo, né, de evitar injustiças que possam ocorrer. Tá? Então, um desses instrumentos é o contrato nupcial, ou também chamado pelo Código Civil de pacto antinupcial. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando, é possível isso, professor? É possível eu, antes de casar, fazer um contrato com a minha namorada, ou com o meu namorado, com meu noivo, ou com a minha noiva, regulamentando sobre a divisão, sobre como é que vai ser os nossos bens, o que vai pertencer a um ao outro? Sim, é plenamente possível, né? No direito das famílias, hoje, cada dia que passa, a gente tem um afastamento do Estado quando se fala a respeito da tutela patrimonial. Antes, nós tínhamos uma ingerência muito grande do Estado. E hoje a gente tem um afastamento, a tal ponto que a gente vê aí divórcios, né, sendo feitos extrajudicialmente, né, independentemente de você ir sob o julgo do juiz, né? Claro, tem aí os requisitos para tanto. E você pode justamente usar o contrato para isso. E o contrato nupcial ou o pacto antinupcial, que no Código Civil está escrito pacto antinupcial. É isso aí. E isso é fruto do princípio da autonomia privada, ou, se você quiser falar de uma forma mais simples, da liberdade. Tá? Eu falo muito nas minhas aulas de filosofia. É um dos princípios que a gente mais defende, ou talvez o que mais se defende no mundo ocidental, é a liberdade. Né? Se fala tanto em igualdade, mas antes disso vem a liberdade. Né? As pessoas precisam ter liberdade para decidir sobre a vida delas. Né? Com certeza que quando não há igualdade, mas não vou entrar nessa discussão de igualdade e liberdade. É uma discussão grande aí. Mas a liberdade está dentro aí dessa questão da escolha do regime de bens que você vai ter. Né? O Código Civil ele coloca para a gente 4 modelos de regime de bens que vão reger aí o casamento, o aspecto patrimonial. Tá? O aspecto patrimonial. São 4 modelos que eu chamo de modelos pré-fabricados. São moldes, são modelos que tem ali. Tá? E até uns ali de duvidosa constitucionalidade, em alguns pontos ali, a tal ponto que o próprio STJ e o STF já editaram súmulas a respeito desses regimes, principalmente quando se fala da separação obrigatória, não da separação voluntária de bens, súmulas para mitigar aí a dureza da lei, né, a força da lei. Tá? E outros questionamentos mais que existem aí que fogem aqui ao nosso objetivo. Mas tem certas dúvidas aí. Mas voltando ao contrato. Com o pacto antinupcial, você pode justamente fazer um modelo, aplicar uma forma diferente desses 4 modelos que tem ali, tá? Para regular o seu patrimônio, ou com o patrimônio da família, o patrimônio do casal.
Você pode mesclar os regimes, você pode até criar um outro regime, desde que você não desrespeite alguns limites aí. E essa que é a ideia do contrato. Então, você, por exemplo, como no caso aqui, como a gente, nesse caso inicial que eu coloquei, nessa situação que é clássica, que aparece muito, né, desse jovem que chega para comprar um imóvel e está preocupado se esse imóvel vai entrar ou não no relacionamento, né, no patrimônio do casal, você pode criar um contrato nupcial ali entre ele e entre os nubentes, estabelecendo já de antemão, de forma clara, né, a parte do imóvel que vai pertencer a um e ao outro, caso o casamento seja dissolvido. Você pode fazer isso no contrato antinupcial, independentemente do regime de bens que foi escolhido. Tá? Então, assim, muitas das vezes a gente fala, muitas das vezes, o que a gente coloca nesse tipo de contrato? Às vezes eu não vou estar nem mudando, olhem bem, às vezes eu não vou estar nem mudando o que o regime determina. Por exemplo, no regime da participação final não, no regime da comunhão parcial, tudo bem que, em regra, os bens adquiridos antes do casamento pertencem ao titular. Tá? E os que forem adquiridos na constância do casamento pertencem ao casal. Essa é a regra geral. Então, vamos supor, esse seu cliente chega para você, jovem, né, compra um imóvel e pagou 50% ou 60% desse imóvel. Tá? Aí, isso solteiro. Casou. Em regra, lá na partilha, acontecendo o divórcio, né, o 40% restante é que vai ser objeto de meação, é que vai ser objeto de divisão na partilha lá no divórcio. Tá? Essa é a regra. O problema é provar esse 40%. Como é que foi? Às vezes é complicado. Às vezes é complicado. Tá? Porque há o quê? Aí juros, há a questão do financiamento do banco, e etc, etc. Às vezes é complicado provar isso. Né, ficar discutindo, você vai ter que provar isso. Né? Se foi alguma coisa diferente, vai ter que provar. Então, às vezes, no contrato nupcial, você já pode estipular isso. Às vezes, você não está nem mudando a regra do regime de bens. Né? Mas, às vezes, só passando, podemos assim dizer, uma caneta ali, né, mais certinha, colocando isso de uma maneira mais clara para eles. Tá? Então, é um bom instrumento para isso. Tá? E é uma maneira. Ou você pode simplesmente, né, colocar lá no contrato de que esse imóvel não vai entrar na comunhão. Isso é possível. Também é possível, é lícito. Por quê? Ah, mas professor, você está contrariando o regime de bens. Não. Não. Por quê? Porque nesse âmbito há a liberdade, a autonomia privada. Ou seja, no contrato você pode colocar aquilo que convém às partes, desde que não desrespeite alguns princípios da lei, algumas regras da lei, ou seja, que seja proibido pela lei. E a lei em nenhum momento proíbe isso. Então eu posso, nesse contrato nupcial, antes do casamento, falar que tal imóvel que é de fulano, foi comprado, pago 60% dele à vista, o restante vai ser pago em financiamento, e esse financiamento ocorre durante o casamento, você pode colocar lá que esse imóvel não vai entrar na comunhão. Por quê? Por que não vai entrar na comunhão? Porque eles estabeleceram assim, é assim que eles querem. E é justo. Porque eles estabeleceram dessa maneira. Porque o casal estabeleceu dessa maneira. De livre e espontânea vontade. Então é possível isso. Isso não é contra a lei. Às vezes pode parecer mercenário isso, mas não é. É a liberdade. Né? Acho que muitos de nós, os brasileiros, temos dificuldade de entender o princípio da autonomia privada nos contratos, por isso. Porque a gente está acostumado muito a ficar ali né, com essa interferência do Estado até demais nos contratos. E nós, da ótica privatística, estou falando do direito privado, desses contratos entre pessoas iguais, não estou falando do contrato entre o particular e o Estado, estou falando entre particulares, né? É esse o princípio aí, e o mínimo possível de ingerência do Estado, melhor. Salvo, né, quando a gente está tratando de hipossuficiências, né? Aí é outra história. Mas, em regra, é perfeitamente possível.
Então, assim, já colocando para vocês o porquê que eu estou trazendo esse assunto. É a mesma coisa no testamento. Por que as pessoas veem, às vezes, com maus olhos o testamento? Porque eles não conseguem visualizar essa questão da autonomia privada. A pessoa tem o direito de, no testamento, estipular como seus bens vão ser divididos entre os herdeiros. Herdeiros que são legítimos ou não. Legítimo que eu quero dizer, necessários, melhor dizendo. Os herdeiros necessários ou não. Então, ele tem todo o direito de fazer isso. Claro, temos aí algumas proteções que a lei vai estabelecer, mas não é o nosso assunto, mas tem aí um pouquinho de interferência da lei do Estado nessa situação. Da mesma maneira, e não da mesma maneira no regime, tá, de bens, quando se fala do contrato nupcial. Tá? Então, é uma ferramenta muito bacana. Tá bom? Então, lembre-se disso, né, que o regime de bens, ele é indispensável, tá, aqui para regular o aspecto patrimonial, né, dos nubentes, né, dos consortes, tá bom? Mas nós temos, por outro lado, o direito à autorregulamentação, né, a liberdade, né? Os nubentes podem adotar o regime que acharem melhor dentro daqueles 4 modelos ou criar um modelo diferente. Então, é possível, assim, você, por exemplo, estabelecer o regime da separação de bens por um determinado período do casamento e, por exemplo, vamos fazer assim, no contrato nupcial você pode colocar até o nascimento do nosso filho, né, um evento futuro, né, uma condição suspensiva aí, vai imperar aí o regime da separação de bens. Após o nascimento, vamos ter o regime da comunhão parcial. Você pode fazer isso, não há proibição para isso. Tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que você for lá casar, quem for casar, o seu cliente for casar, o que vai acontecer com ele? Né? Vocês podem ficar, as pessoas podem ficar em silêncio, né? E vai se aplicar aí um regime legal, né? Que é o regime da comunhão parcial de bens. Ou eles podem escolher um dos regimes de bens aí pré-fabricados pelo legislador. Ok? Que são esses 4. Tá? Ou podem criar, por intermédio do contrato nupcial ou do pacto antinupcial, um regime de bens que quiserem. Acrescentar regras, modificar regras. Como eu falei, vamos casar no regime da comunhão universal. Vamos casar no regime da comunhão universal. Porém, este bem aqui não vai entrar na comunhão. É uma situação. Tá? É bem interessante isso aqui. Então, é o que pode acontecer e é perfeitamente lícito isso, é perfeitamente possível isso. Tá? Como é que se faz o contrato nupcial? Aí eu vou ficar um pouco mais técnico aqui com vocês. Tá bom? Como é que ele é feito? Ele é feito antes do casamento, numa fase lá do procedimento de habilitação. Tá? Quando você vai casar, você vai ter que provar que você tem condições para casar. Tá? E é justamente nessa fase que a gente chama de habilitação. Os nubentes, né, vão mostrar que eles têm capacidade para tanto. Não vou ficar entrando aqui na questão da capacidade, quem tem, quem não tem, que não é o nosso objetivo. E lá nesse procedimento de habilitação, você vai escolher o regime de bens. Ou os nubentes ficam quietos, não falam nada, e se aplica o regime da comunhão parcial de bens, ou eles vão escolher um regime. E a lei fala isso, o Código Civil fala literalmente, escolhendo um regime de bens diferente da comunhão parcial, há obrigatoriedade de se fazer o pacto antinupcial ou o contrato nupcial. Tá? Então, não é aí um instrumento que ocorre raramente. Ele ocorre várias vezes, tá? Quando você escolhe um regime diferente do regime da comunhão parcial de bens. E você pode mais, como eu já falei, modificar esses modelos, acrescentar ou até criar um regime de bens específico para esses determinados bens. Tá? Então, ele precisa ser em escritura pública, tá? E ele só vai produzir efeitos dentro daquela escala de Pontes de Miranda, que vocês, né, conhecem, que é do plano de existência, validade e eficácia, ou seja, no último plano, ou seja, ele só vai produzir efeitos com a ocorrência do casamento. Tá? Então, ele fica ali meio que parado, inerte, né, enquanto não ocorre o casamento, ele não está
ali. Então, o que a gente pode fazer? A eficácia dele, né, sendo mais técnico aqui, usando linguajar nosso doutrinário, ele é um instrumento ele é um contrato, um negócio jurídico de condição suspensiva, ou seja, ele depende do casamento para começar a produzir efeitos, tá bom? Ok? Aqui é uma observação que eu vou fazer quando a gente fala sobre a união estável, tá? Se os noivos aí viviam em união estável e firmaram um contrato de convivência que é bem parecido, tem a mesma ideia aí do pacto antinupcial, né, ou do contrato nupcial, ele tem a mesma ideia, tá? Que é o quê? Regular a vida deles patrimonial. Se esse contrato de convivência foi feito em escritura pública, tá bom? Se ele foi feito em escritura pública, prevendo ali claramente, expressamente, que os seus termos, que esses termos do contrato de convivência valeriam caso eles viessem a casar, este documento vale como um contrato nupcial ou um pacto antinupcial. Vai valer da mesma maneira. Tá? Porque atendeu os requisitos do pacto antinupcial, escritura pública e de condição suspensiva. Tá ok? Então ele tem. Então o pacto ele deve ser usado aí quando for adotar qualquer regime de bens que seja diferente do regime legal, que é o regime da comunhão parcial. Ou até mesmo quando você adota o regime da comunhão parcial, mas acrescenta regras ou retira regras daquele modelo pré-fabricado, tá, que o legislador nos dá. Tá? Outro detalhe técnico aí, quando você estiver advogando e for orientar os seus clientes e pegar esse tipo de serviço, tiver esse tipo de serviço para oferecer aos seus clientes, saibam de uma coisa, que esse contrato, para ter efeito, tá, perante terceiros aí, é necessário que esse pacto, esse contrato, seja registrado no cartório civil do domicílio do casal. Elisa, eu estava até pensando nisso, Elisa, aqui. Você tem uma filha que é tabeliana, né? Estava pensando seriamente nisso, de pedir numa aula minha, ou até numa palestra da FTC, convidar ela para falar sobre isso. Né? Seria bem legal. Acabei de fazer um texto para você aqui, pedindo para você fazer uma live com ela. Acho que seria bem legal. Ela é da onde? Burarama. Burarama. Tem que ver se ela já fez. Eu estou em Burarama, eu conheço o cartório. Eu estava pensando nisso. Eu estava preparando esse assunto aqui. Falei, gente, a Elisa tem uma filha que é tabeliana. Né? E eu ficar pensando. Mas voltando aqui. Então, tem que registrar lá no cartório civil do domicílio do casal, tá? Segundo a lei de registros públicos. Tá bom? Registrar isso também no cartório de imóveis, tá? Do domicílio dos cônjuges. Então, além do cartório de pessoas, né, do domicílio do casal, pessoas que tem que ir no de imóveis do domicílio do casal, tá? E é importante que isso ocorra, tá bom? Todos esses atos aí, tá, de registro, devem ser realizados após a celebração do casamento. Então, você faz o pacto ou o contrato, tá, beleza. Casou. Depois que casou, imediatamente pega esse documento e averba lá no cartório de registro civil, domicílio do casal e de imóveis. Tá bom? E também aí está uma coisa que o pessoal deixa escapar nessa situação, que é uma questão que vocês não podem deixar passar isso aí. Tá? Ele também deve ser averbado no registro de todos os bens imóveis particulares. O que é imóvel particular? É aquele imóvel que não entra na comunhão, tá? Que não está entrando na comunhão. Tá? Você tem que pegar esse pacto, esse contrato nupcial, e ir lá naquele imóvel. Por exemplo, você tem um casal, né, onde a mulher tinha um imóvel antes, ela comprou antes, quitou antes, então é dela o imóvel. E foi adotado o regime da comunhão parcial de bens, mas eles acrescentaram algumas regras ali no pacto antinupcial. Como, por exemplo, falando que a administração de um imóvel que eles têm em conjunto vai ser feito somente por aquela mulher. Né? Isso é possível também, inclusive regular sobre a administração. Depois a gente vai falar aqui quais são as regras que são possíveis ou não. Mas voltando. Então ela pega esse bem particular que só pertencia a ela, esse imóvel que foi adquirido antes,
Você tem que pegar o pacto antinupcial depois do casamento e ir lá e averbar nesse cartório. Você tem que ir lá e averbar o registro de imóveis desse. Para quê? Para que ele tenha eficácia esse contrato perante terceiros. Perante terceiros. Por que que isso é importante, gente? Gente, uma vez casados, isso interfere totalmente, até em união estável, isso interfere em tudo na sua vida, positivamente, né? Não estou sendo pejorativamente, estou falando aqui, de forma positiva, na sua vida, principalmente quando você vai fazer contratos com terceiros, contrato com pessoas. É muito importante que quem for fazer o contrato com você saiba que você está casado, porque isso vai alterar aí vários aspectos de responsabilidade patrimonial, né? De responsabilidade patrimonial no caso de descumprimento dos contratos. E para evitar ou para proteger esse bem, né, e para avisar terceiros de que aquele bem não está na comunhão, tá? Você tem que registrar no cartório. Não precisaria fazer isso, tá? Caso você adote o regime da comunhão parcial, mas é uma proteção a mais que você tem aí, caso você faça alguma alteração sobre esse bem particular. Você pode colocar no regime do contrato nupcial de que aquele bem particular vai entrar na comunhão. Você pode falar. Ou o contrário, de que aquele bem que foi adquirido na constância do casamento não vai entrar na comunhão. Aí você tem que ir lá também e registrar. Então, assim, eu costumo dizer, é melhor gastar um pouco mais agora do que ter problema lá na frente. Tá? Então, faz essa averbação aí. Tá bom? Então, é muito interessante isso aí. Tá ok? Então, assim, essa aqui são os requisitos que a gente tem aqui de uma maneira simples, rápida de dizer, tá? Mas é muito importante essas averbações aí. É uma parte meio técnica, meio não tão apaixonante do direito civil, né? Essa parte cartorária, né? Mas eu costumo dizer, é a parte mais importante e que é muito negligenciada aí pelos advogados, né, pelos estudantes, que acabam não estudando o direito registral da maneira como deveria ser. Né? É bem enjoadinho, né, de estudar, mas é importante, principalmente para quem for advogar com direito imobiliário, com direito das famílias e com direito sucessório, ou seja, testamento, nessa orientação aí, nessas situações. Você pode aí perder processo ou ganhar, tá? Porque faltou aí um conhecimento da lei de registros públicos, tá? É muito importante, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quem está assistindo a aula de direito das famílias comigo, já ouviu, já na primeira aula eu já falei, saibam direito imobiliário e direito registral. Saibam isso. Isso é fundamental para quem for advogar nessas áreas, tá? Porque nós temos esse lado do direito das famílias, que é o lado do direito, dessa parte econômica, patrimonial. O direito das famílias não é só aquela questão de filiação, de alienação parental. Não, tem esse lado aí patrimonial que é, na maior parte das vezes, pelo menos na minha experiência pessoal, o que aparece para mim quando eu faço o direito das famílias. Bom, então vamos lá. O que eu posso ter no contrato? O que eu posso colocar dentro do contrato? Tá? O que eu vou colocar? Tem como eu compartilhar a tela aqui, o Delceni? Você vai lá no apresentar agora e compartilha, pode. Apresentar? Ah, sim, tem como. A barra inferior aí, você clica em... Achei. Igual na aula normal, né? Igual na aula, tudo normal. Tá. Então tá. Então aqui, vocês estão vendo a minha tela, né? Eu fiz uns slides bacanas aqui, acabei falando, tá? Tá tudo aqui o que eu falei, né? Então, vou pular aqui porque eu já falei isso tudo, os requisitos, tá bom? Aqui, o que pode ter, né? Olha o que pode ter. Aí eu coloquei aqui para vocês a enumeração aqui de alguns exemplos do que a gente pode ter no contrato nupcial, o que a gente pode colocar dentro dele, tá? Um errinho aqui. Ok. Vamos lá. Olha o que a gente pode ter aí, né? Quanto à administração dos bens, né? O primeiro item aí, olha aí.
que mais preocupa são os bens imóveis. Vou falar logo nele, que é o que mais dá problema. Tá? Regra geral. Regra geral. Vedado vender ou dar em hipoteca, gente, qualquer dos seus bens imóveis, sem a anuência ou suprimento do consentimento do outro. Artigo 1647, inciso 1 do Código Civil. Saibam esse artigo de cor, independente ou não, se você vai advogar em direito das famílias ou não. Tá? Saibam isso. Esse é o primeiro dispositivo. Embora haja várias críticas quanto a isso. Tá bom? Mas a gente tem exceções a isso aí. Né? A regra é o quê? Casado, se você tem bem imóvel particular ou em comunhão, você tem que ter a autorização do outro, né? A anuência, né? O que chama-se de vênia, né? A anuência, né? Ou o suprimento do consentimento, quando o outro não dá esse consentimento de forma justificada para alienar ou vender alienar ou gravar, né? De hipoteca, de ônus real, esse imóvel. Tá? Você tem que fazer isso. Isso quanto aos bens imóveis. Tá bom? Mas há exceções. E uma dessas exceções é justamente no pacto antinupcial. Existe um regime de bens que eu acho um dos regimes mais lindos que tem no ponto de vista jurídico, embora pouquíssimo usado. Pouquíssimo. Já conversei com alguns tabeliões e eles falam assim, não, nunca apliquei isso. Nunca apliquei. Mas eu acho ele lindo no plano teórico, né? Que é o regime da participação final dos aquestos, tá? Aonde você, lá no pacto antinupcial, quando você escolhe esse regime de bens, você pode lá aconselhar o seu cliente ao quê? A convencionar a livre disposição desses imóveis particulares. Isso, a própria lei já nos dá essa possibilidade. E por que não fazer também nos outros regimes? Sim, nos outros regimes você também pode. Na comunhão parcial você pode, tá? Embora lá no artigo 1665, né, que fala sobre essa possibilidade aí da liberdade dos cônjuges disporem sobre os seus bens, no artigo 1665, lá na comunhão parcial, embora haja críticas aí quanto à doutrina, mas eu acho as críticas aí infundadas, eu penso que elas são, tá bom? Então, você pode aplicar aos outros regimes essa questão também, tá? Porém, quando se adota o regime da comunhão universal, tá? Não podemos afastar, tá? Essa regra aí do artigo 1647, tá? Do inciso 1, ou seja, você vai ter que ter aí a autorização do outro cônjuge, tá? Então, há uma exceção da exceção. Enquanto que na participação final dos aquestos, na comunhão parcial, e nem precisava falar na separação, né, voluntária dos bens, né, quando você escolhe o regime de bens, você poderia estipular uma possibilidade de venda ou alienação ou gravação de ônus real desses imóveis particulares sem autorização do outro, tá? Você poderia. No regime da comunhão universal, é entendido aí pela doutrina e também pela jurisprudência que a gente não poderia afastar essa regra do artigo 1647 na comunhão universal. Tá bom? Então, aí é uma coisinha aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Ok? Então, eles podem aí dispor, como eu já falei para vocês, de um modo com relação aos bens particulares e de outra forma para os que forem sendo adquiridos na constância do casamento. Vocês também podem fazer isso, tá? Como é o caso aí que eu falei, né? Vocês podem colocar... Oi? Vocês podem colocar aí no pacto antinupcial, no contrato nupcial, que você vai estipular isso de uma maneira diferente. Vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Da mesma maneira que podem aí pactuar de forma diferente a questão da meação, né? Você pode colocar aí, por exemplo, o direito que se tem a metade de algo enquanto o outro é proprietário da outra parte. Né? Então, você pode também colocar, modificando essa regra aí. Como, por exemplo, né, foi adquirido colocar no pacto antinupcial que todos os bens móveis, agora estou falando de móveis, que foi adquirido por fulano de tal, e que esteja no nome dele,
não entra na comunhão. Móveis, né? Pode colocar até determinado bem imóvel. Falar assim, ó, determinado carro que está sendo comprado por fulano de tal não vai entrar na comunhão. Ou simplesmente falar que ele vai entrar na comunhão. Nem precisa falar, né? Porque todos pressupõem-se, né, que os bens adquiridos móveis na constância do casamento pertencem ao casal. Mas você pode colocar isso na separação. O regime da separação voluntária, você pode colocar que os bens móveis, todos eles adquiridos na constância do casamento, entram na comunhão. Então, eu posso fazer isso também no pacto antinupcial. Tá? Então, de uma maneira ou de outra, você pode fazer. Tá? Olha outra coisa bacana que pode ser feita aqui, né? A eleição do regime de bens, já falei, a promessa de doação, tá? Eu posso fazer uma promessa de doação, que pode ser feita de um noivo para o outro, tá? E quando você... Aí eu faço uma observação aqui, né? O que é nesse contrato nupcial? Vai dizer o seguinte, você pode colocar aqui, determinado bem dele particular vai ser doado, né, para o outro, tá? Prometendo. Se eles se casarem. Isso mesmo, no pacto antinupcial, no contrato nupcial, um do bem prometendo ao outro, né, que se eles se casarem, ele vai doar determinado bem, por exemplo, um imóvel, uma casa, uma joia, não importa, ou um valor para o outro. Ok? Para o outro. Tá? Mas aí a gente fica pensando, professor, prometeu, casou, doou, mas não entra na comunhão, se eles adotarem o regime da comunhão parcial? Sim, pode entrar no regime pode entrar sim na comunhão. Mas para que isso não ocorra, aí vai o pulo do gato. Nessa promoção aqui, nessa promessa de doação, tá? Você vai colocar a cláusula de incomunicabilidade. Se você não colocar a cláusula de incomunicabilidade, vai dar problema para você. Não vai valer nada essa doação, tá? Eu te dou, mas eu pego de volta, entendeu? Então, fica aí essa ideia. Então, tem que ter, é bom que tenha essa cláusula de incomunicabilidade, tá? Doações recíprocas, né, como eu falei, né, é possível também, você me doa isso e você me doa e eu te dou, né, outra coisa, né, doações recíprocas com cláusula de incomunicabilidade, né? Eu te dou este imóvel, estou doando este imóvel, ele é incomunicável, ele vai ser seu, ele não vai entrar na comunhão, tá? E você, o outro nubente, dá um valor, doa um valor correspondente ou um outro bem, né, também com a cláusula de incomunicabilidade. Também, gente, no contrato nupcial, antinupcial, você pode ter terceiros fazendo doações ao casal, tá? Também é possível isso, né? No pacto antinupcial, tá lá assim, o pai da noiva, né, promete doar ao casal determinado bem imóvel, né, para eles morarem, tá ok? Para eles morarem, tá? E esse bem não se comunica, tá ok? Então, você vai fazer isso. Então, você faz um contrato de doação com cláusula suspensiva, colocando no pacto antinupcial essa situação toda para poder fazer essa doação, tá bom? Podem deliberar também sobre o que quiserem a respeito de bens que vão ser bens presentes ou futuros, sem que afronte aí a lei, tá bom? Então, podem fazer isso, desde que não afronte a lei. Está lá no artigo 1655 do Código Civil essa regra, Código Civil. Podem disciplinar questões existenciais de natureza não patrimonial. Vou dar um exemplo aqui bem comum, de que um deles vai ficar responsável por... Estranho isso, mas é possível. Que determinados serviços domésticos vai ficar de responsabilidade de um. É possível. Tá? Não é questão de escravidão, isso aí. Tá? Questões domésticas ou questões não existenciais. Né? A questão aí de questões existenciais de natureza não patrimonial. Como, por exemplo, colocar um nome, estipular o nome do futuro filho. Pode colocar isso também, não há impedimento para isso. Tá? Outra coisa que aí é muito polêmica, tá? Que é a indenização a favor do outro em caso de infidelidade.
tá? Há uma divergência na doutrina a respeito disso, ou seja, se um trai o outro, já no pacto antinupcial, já está prevendo uma cláusula de indenização para isso. Reparem isso, eu não estou falando de indenização por danos morais, não estou falando de indenização por danos materiais, eu estou simplesmente falando de uma convenção, de um contrato estipulado por ambos, onde eles podem fazer isso, tá? Mas, então, é o que eu venho falando, né? O Gustavo Tepedino, o Rodrigo da Cunha Pereira, eles defendem essa posição, né? E dizem que o Estado não tem que interferir nisso, né? Porque é uma questão de autonomia da vontade. Então, como eu falei para vocês, é uma questão de liberdade. Não é de indenização por danos morais e nem materiais essa possibilidade de indenização. É simplesmente um contrato que eles fazem, estipulando que, em caso de divórcio, por infidelidade conjugal, eles podem, um vai pagar a indenização ao outro. Ou, simplesmente, não precisa... Eu botei indenização aí por questão de adultério, tá, pessoal? Simples, não por questão de como eu posso dizer, na verdade, para causar uma certa polêmica. Mas você pode botar, independente disso, estipular uma cláusula no contrato, no pacto antinupcial, de que, em caso de divórcio, em separação, né, deles, vai ter uma indenização ao outro de um determinado valor. Tá? Essa é a ideia. Pode também. A situação que houve nisso foi do Ronaldinho com a Cicarelli. Foi uma boa situação, um exemplo disso que ocorreu na prática. Tá bom? Enquanto essa indenização por danos, né, essa indenização em caso de adultério, há uma divergência grande na doutrina a respeito disso, tá? Mas nós temos aí 2 doutrinadores de peso aí falando que é lícito, que é possível isso aí, tá? Eu nunca coloquei isso nos contratos que eu pude redigir, tá bom? Mas sim de indenização, não indenização, mas sim de um pagamento de um determinado valor, tá? Porque foi estipulado a separação de bens, falado que, né, que os bens não entrariam em comunhão, estipulando alguns que entrariam na comunhão, e aí, inclusive, colocando um valor a ser pago ao outro, né, pelo divórcio, independentemente de culpa, tá? Né? Então, já tive essa oportunidade de redigir contrato assim, e valeu. Pelo princípio da autonomia da vontade, tá? É perfeitamente lícito. Tá? Outra coisa que é interessante que pode acontecer, que está bem na letra da lei, que é o reconhecimento de filho, né, que pode ser feito aí no pacto antinupcial. Tá? Você pode ali no pacto reconhecer que determinada criança é filho, né? Isso aí vai constituir prova escrita e o direito civil considera isso irrevogável. Tá? Isso mesmo, o direito civil considera isso irrevogável. Tá? Mesmo que o pacto antinupcial, ele seja, ou o contrato nupcial, ele seja desfeito, que é possível isso, tá? Que ele seja desfeito, o reconhecimento aí está valendo. É interessante isso, porque é irrevogável. Tá? E outra coisa, o reconhecimento de filho aí não fica dependendo da condição suspensiva casamento, ele já está valendo. Então aí é uma questão técnica aí que tem que ser observada. Tá bom? Então, para encerrar, o que não pode ter no contrato? Afrontar disposição absoluta da lei, como eu falei lá no caso da comunhão universal, né, a gente não pode, né, autorizar aí a administração livre sem a anuência do outro, como no caso alienação ou gravar de ônus real os bens imóveis, né, há uma disposição expressa nesse sentido. Não pode ter, tá, no nosso pacto antinupcial aí, no contrato que a gente for redigir, qualquer cláusula que estipule direito sucessório, não pode, por expressa proibição do artigo 426 do Código Civil, né, que fala lá que é proibida a disposição sobre herança de pessoa viva, então não pode ter isso, tá? É a proibição do famoso Pacta Corvina, né? Também aí outra coisa que não pode ter, que é a nulidade, né? Vai ser nula a cláusula, então nem adianta pôr, que altere a ordem de vocação hereditária, tá? Lá do Código Civil, aquela ordem, tá?
Qualquer cláusula que venha a privar sobre o poder familiar, né, sobre a prole, né, sobre os filhos, também não pode ter isso, tá? Nesse sentido, tá bom? Qualquer cláusula também será considerada não escrita, né, pela lei aí, no artigo 1707 do Código Civil fala isso, qualquer cláusula vai ser considerada não escrita cláusula que venha a falar sobre renúncia de alimentos. Então, no pacto antinupcial não tem, então tem isso aí, tá? Porque aqui eu estou falando de alimentos para a sobrevivência, tá? Não estou falando de alimentos para manutenção do pacto, do status familiar, que aí é uma outra história. Mas sobre aquela manutenção básica da vida, esse aí, essas cláusulas são consideradas não escritas. Quanto àquele da manutenção do status familiar, como a gente falou, é possível colocar no pacto antinupcial ou no contrato nupcial a indenização pelo divórcio, justamente objetivando isso, né, a manutenção do status familiar que foi adquirido ali durante o casamento, tá? Foi o caso aí do Ronaldinho com a Cicarelli, tá bom? E da mesma forma, também não pode ter qualquer cláusula que venha aí a atingir aí o direito real de habitação ou usufruto legal dos bens em relação dos filhos, né? Então, não pode ter esse tipo de cláusula aí, principalmente quando envolve o direito real de habitação, porque envolve, né, uma questão de direito, né, ao patrimônio mínimo, lá daquela teoria do Fachin, né, e também quanto ao usufruto dos bens legais aí dos filhos. Então, são cláusulas que não podem ter, e a gente tem que ter bastante cuidado. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, de uma forma sucinta, algumas nuances desse instrumento, que ele é muito válido para o planejamento familiar, e que está muito presente aí na minha advocacia, né, como eu já falei para vocês, a respeito, como eu falo, como presto muita assessoria a corretoras, e acaba, né, aparecendo essas dúvidas, e eu acho muito bacana essa área, e a dica que eu dou para vocês, alunos, estudem bastante direito registral, direito imobiliário, se vocês forem advogar aí no direito das famílias, que sempre tem uma questão nesse assunto aí, sempre vai ter. Pelo menos para mim, toda vez que eu trabalho com direito das famílias, envolve litígios quanto a isso, porque poderia ter sido feito, às vezes, um pacto ou um contrato nupcial que pode minimizar, não quer dizer que não vai ter o conflito, mas pode minimizar, pode organizar essa vida, a vida desse casal, e às vezes, né, terminar esse relacionamento, ou manter esse relacionamento de uma maneira mais interessante para eles, né? Então é isso. Acho que eu esgotei o assunto. Tem bastante coisa aí, nuances, né, mas são necessários aí mais tempos aí para a gente analisar isso. Mas na nossa aula, quem for meu aluno aí, nesse período agora, no 8º, a gente vai ter uma aula, 2 aulas, acredito, só sobre esse instrumento aí. É isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Nós aqui agradecemos, Eric. Muito interessante, muitos esclarecimentos, né? Isso é muito bom. E, como sempre, é um grande aprendizado. E aí eu agora tenho 5 minutinhos para a gente fechar, se alguém quiser tecer algum comentário. Agradecer a participação do professor Zé Eduardo, da professora Elisa. Professora Elisa aí, firme e forte desde a primeira. Muito obrigada. Quero dizer que foi maravilhosa, Eric. Aprendi muita coisa, eu acredito que os alunos também. Há muito tempo me distanciei do direito privado, já advoguei no direito de família, fortemente, inclusive em sucessões, mas isso já passados mais de 15 anos, e eu gostei muito daquela parte do DOT, sabe, aquela doação condicionada. Eu acho que você deu muita asa aí para essa galera, né? Ó, se você casar comigo é seu, se não casar, não. Quem acha isso, professor Zedô? Então, você está de parabéns, sabe? Enriquecedor. Eu realmente mandei a mensagem para minha filha na hora, mandei até uma foto sua.
dizendo que você precisa conversar com ela tem feito ela mora em Vila Velha e ela tem feito um trabalho muito bacana de divulgação, inclusive de uma advocacia de resultado, tá? Ela tem feito um trabalho muito grande, divulgador, o Zedu a conhece, de divulgação da advocacia de resultado. Acho que vou passar para ela o seu contato, porque foi maravilhosa a palestra, e acho que bastante enriquecedora. Nós não temos essas informações, e olha que eu sou advogada. Nós não temos. Eu falo para os meus alunos, né, que a advocacia ela tem que objetivar um resultado, você tem que resolver o problema. Ou oferecer um instrumento para evitar um problema, entendeu? E a gente tem que mostrar, e eu não tenho medo, não tenho vergonha, não quero esconder o jogo, de mostrar o pulo do gato, né? Tem que mostrar, né? E eu fico aberto, sim, quero muito falar com ela, tá, sobre isso. Eu até comecei essa semana com os alunos fazer um podcast, né? O nome do podcast é Pensando em Jurisprudência, né? E seria legal ela poder participar com a gente sobre isso, né? Esse podcast tem participação dos alunos, né? Vai ter, a gente analisa as decisões judiciais que envolve aí o direito das famílias, direito civil e direito constitucional, na verdade, não só direito das famílias. E vai ter a participação, e seria legal ela também vir, porque a gente mostra essa questão. Tanto se fala hoje, né, de uma advocacia que realmente venha resolver o problema, e não aquela só de processo, né, de litigioso, né, e eu aprendi isso muito nos Estados Unidos, né, quando eu estive lá, tive a oportunidade de visitar vários escritórios de advocacia, e esse é o foco dos caras, e essa tendência está chegando para cá, tem que chegar, tem que ser assim. Então, Érica, olha lá, o pessoal está parabenizando, elogiando. Sim. E a gente também fica assim, empolgado com essa participação dos alunos. Sim. Né? Porque isso daí envolve e só vai fazendo com que promovam, né, mais uma reflexão, vai um pouco além das aulas que nós estamos acostumados, porque são temas que extrapolam a sala de aula, mas faz parte do nosso cotidiano. Aí quem não está interessado aí em ter um parceiro, uma parceira, as reflexões sobre como o regime de bens, e isso aí faz, querendo ou não, faz parte, sim, do nosso dia a dia, até mesmo dos nossos contextos familiares. Érica, quer falar alguma coisa? Aí. Colocou aí. Esse é o primeiro episódio, a gente está falando sobre indenização. Aí sou eu que falo, né, nesse primeiro aí, indenização por danos morais em razão da infidelidade conjugal, se é possível ou não. A gente desmistifica aí algumas coisas sobre esse assunto, né, e eu quero a participação dos alunos nos próximos. Já até convidei, tem uma aluna que já vai participar, a gente já vai analisar aí uma decisão jurisprudencial, uma jurisprudência, melhor dizendo. Mas aí depois eu divulgo melhor, eu só quero divulgar com mais atenção no grupo dos professores, você pode já ouvir isso aí. Exatamente. Um aluno participando, porque esse é um projeto pessoal meu, né? Mas, assim, eu quero passar para esses alunos aí, inclusive vai ser a Darla, até que comentou aí embaixo aí, ela que vai estar participando no próximo aí comigo. Oh, muito bem. Parabéns, Darla. Darla sempre na frente. É bom ver esse envolvimento dos nossos alunos, né, também nesse processo. E aí a gente vai encerrando mais uma manhã, né? E hoje estendemos o convite para hoje à noite vocês participarem, não perderem a programação, que está muito boa, amanhã e depois, né? Amanhã de manhã e amanhã à noite. Nós temos aí uma programação que é extensa, mas é muito boa e que vale a pena participar. Agradecer novamente ao professor Érica, à professora Elisa, pelas brilhantes palestras, as brilhantes falas, que muito, assim, enriqueceram a nossa manhã. Foi uma manhã que passou, assim, fluiu. Eu nem senti a manhã passar, porque os temas foram muito envolventes, e eu espero também que os alunos possam fazer bom proveito dessas palavras, dessas sábias palavras dos nossos colegas.
né? E aí a gente vai encerrando por hoje. Professora Elisa, quer falar alguma coisa? Algum aluno? Só avisar os alunos, né, todos eles, que esse material da minha fala, vai ser, já está reduzido a escrito, de uma maneira mais elaborada do que eu falei, e logo, logo eu vou estar disponibilizando para leitura também, tá? Tudinho que eu falei aqui, até mais coisas, vão estar lá, tá? Aí acho que talvez vai haver a publicação disso, né? Vamos ver se a gente consegue.